Bom dia de novo. Eu quero apresentar nosso irmão aqui. Esse é o Darren Reese. E o Darren é pai de 3 filhos. Ele é um ministro de missões na congregação da Highland, que tem uma parceria com essa igreja faz quase 18 anos agora. E o Darren, mais significativo para esse final de semana, também passou 7 anos como missionário na Tailândia. E por isso ele foi convidado para dar essas palestras, fazer esse seminário sobre missões. Então esse é o Darren. Vamos dar um salve de palmas para o Darren. Feliz Dia dos Pais. Não preciso. That's all I got. É tudo isso que eu falo. Well, I wish I would have known it was Father's Day. I would have prepared a Father's Day sermon. Se eu tivesse sabido que era o Dia dos Pais, eu teria preparado um sermão sobre pais. But instead, I'm going to talk about the mission of God. Mas, em vez disso, eu vou falar sobre a missão de Deus. But man, being here on Father's Day makes me miss my kids. Mas estando aqui no Dia dos Pais me faz sentir a falta dos meus próprios filhos. I'm just hoping they knew it was Father's Day so they'll have a gift for me when I get home. Então eu vou informá-los de que hoje é Dia dos Pais aqui no Brasil para que eles tenham um presente pronto para mim quando eu chegar em casa. So, I'm supposed to talk about missions. Então a minha tarefa é falar sobre missões. So to do that, I chose this text from Luke 4. Então, para poder fazer isso, escolhi esse texto em Lucas 4. Such a great text that shows us the heart of God. É um texto maravilhoso que nos mostra o coração de Deus. So a quick story to begin. Uma história curtinha para começar. When I lived in Thailand, I got to know a guy named Ta. Quando eu morava na Tailândia, eu conheci um homem que se chamava Ta. Yeah, perfect. Perfeito? And Ta and I got to be good friends. E nós nos tornamos grandes amigos. Ta was a very devout Buddhist. Ta era um budista devoto. He went to India to study Buddhist philosophy. Até viajou à Índia para estudar a teologia budista. Ta was also very engaged with politics and social issues in Thailand. Ele também estava muito engajado com as coisas políticas e os problemas sociais na Tailândia. He even studied under a man who was very well respected in Thai politics. E ele era um aluno, um tipo aprendiz de um homem muito respeitado na área política na Tailândia. And one day, my friend told me that this man was coming to our little city to speak. E um dia esse meu amigo disse: "Olha, esse homem, meu mentor, ele vem aqui para a nossa cidade para dar uma palestra." He was coming because, if you've seen in the news, Thailand over the last few years has had a lot of political problems. Ele vinha pelo fato que quem tem prestado atenção nas notícias internacionais sabe que nos últimos anos a Tailândia tem passado por várias dificuldades políticas. A few years ago, there were lots of protests in Bangkok. Alguns anos atrás haviam muitos protestos políticos em Bangkok, a capital. To the point where they even the biggest mall in Bangkok was burned down to the ground. Até que queimaram o maior shopping da cidade, queimaram nesses protestos. There was a military coup 10 years ago. Havia um golpe militar alguns anos atrás. And another one last year. E no ano passado houve outro golpe. And so they invited this man to come and talk about sort of the future of Thailand. Então esse homem foi convidado para falar sobre o futuro da Tailândia. He was speaking at the university there. Ele ia dar essa palestra na universidade que fica na cidade. My friend invited me and my teammate Ryan to go. Meu amigo me convidou e também meu colega na obra assistirmos à palestra.
And so Ryan and I went on our own and we showed up at the university. Então nós chegamos no lugar da palestra. We walked into this big room that maybe had about 500 students. in Era it. auditório cheio de 500 alunos. And it became very clear that Ryan and I were the only non-Thais there. E notamos rapidamente que eu e meu colega eram os únicos não tailandeses presentes. To be more specific, we were the only Americans in the room. Os únicos americanos presentes. So we walked kind of down and sat sort of right in the middle of this group of 500. Então achamos lugares bem no meio dessa multidão e sentamos. And this man who's well respected in Buddhism and in Thai politics got up to speak. E esse homem, muito respeitado tanto como budista quanto como político, se levantou para falar. He said, I want to talk to you about how Thailand has come to this really tough situation in our history. Disse, eu quero lhes explicar como o nosso país chegou a esse momento tão difícil na nossa história. He began to talk about how American culture and America has made Thailand this way. Ele começou a falar sobre como foi a culpa da cultura americana e da influência americana que a Tailândia estava nessa condição. And then he started talking about how Christianity has been a bad influence on Thailand. E aí ele começou a falar também que o cristianismo havia sido uma influência danosa na Tailândia. And all of a sudden, Ryan and I started getting very nervous. E eu e meu colega começamos a ficar nervosos, Because I'm American and I'm a Christian. porque sou americano e sou cristão. And we were the only two in the room. E éramos os únicos dois no auditório. And I started looking for the closest exit. E eu comecei a observar onde ficava a saída. It ended up being okay. No final das contas, tudo deu certo. We stayed for the rest of the time, Ficamos até o final da palestra, but I was pretty nervous the rest of the meeting. mas eu estava meio ansioso até o final da palestra. But I couldn't help, as I sat there thinking, how did this turn so bad so quickly? Mas eu estava refletindo dentro de mim mesmo, como é que essa situação se tornou tão feia tão rapidamente? And I asked that same question about the story we read in Luke 4. E quando eu analiso essa passagem em Lucas 4, também tenho essa mesma pergunta. How did it turn so bad so quickly? Como é que essa situação virou tão abruptamente para algo ruim? The people in Nazareth first were so excited to hear what Jesus said. No início, o povo na sinagoga em Nazaré tinham muita alegria em ouvir a mensagem de Jesus. In a matter of seconds, they were ready to kill him. Mas de repente, em uma questão de segundos, eles estavam prontos para matá-lo. So today I want us to think about why did it turn so bad so quickly? Então hoje eu quero pensar um pouco, refletir com vocês, qual foi o motivo dessa situação virar tão abruptamente. So let's begin by trying to understand what it is they liked at the beginning. Então vamos primeiro falar daquilo que eles gostavam, do motivo da sua alegria em ouvir Jesus falar. So Jesus stands up and he takes this passage from Isaiah 61. Primeiro Jesus se levanta e ele começa a ler essa passagem do livro de Isaías. And so we have to understand what's going on in Isaiah 61. Então é importante que nós entendamos o contexto dessa passagem em Isaías 61. The Jews at this point have come back from exile. Nessa altura, os judeus haviam voltado do exílio na Babilônia, But they are still under the control of a foreign government. mas ainda estão sendo oprimidos por governos estrangeiros. In Isaiah, the writer of Isaiah talks about how the day of release is coming. E quem escreve essa passagem, Isaías, fala sobre o dia quando nós seremos libertos dessa opressão. And 500 years later, Jews are still waiting to be released from Rome.
E 500 anos depois, na época quando Jesus falava, 500 anos depois dessa profecia de Isaías, o povo judaico ainda estava esperando essa libertação da opressão política. They've been waiting a long time to hear that the day of release is here. Eles haviam esperado 5 séculos para ouvir essa mensagem de novo, de que o dia da libertação está aqui. What Jesus said is good news to their ears. E o que Jesus disse soou como boas notícias aos seus ouvidos. Let's go back even further, though, than Isaiah. Mas vamos voltar no tempo antes do tempo do Isaías. Because we have to understand that the Isaiah 61 passage actually has its roots back in Leviticus. Porque nós precisamos nos lembrar que essa passagem em Isaías 61 tem raízes no livro de Levítico. Isaiah 61 and Luke 4 are texts that come from what we know about the year of Jubilee. Isaías 61 e Lucas 4 têm suas raízes no conceito do ano do jubileu, que o livro de Levítico explica. In Leviticus 25, we get to hear about this commandment that God gives the Israelites. Em Levítico capítulo 25, nós lemos sobre esse mandamento que Deus deu ao seu povo. He tells them, every 50 years, you're going to have to release all your slaves. Ele diz para eles, cada 50 anos, vocês têm que libertar todos seus escravos. And every 50 years, all the land that you've acquired, that you've taken from other people, you're going to release back to them. E cada 50 anos, qualquer parcela de terra volta ao seu dono original, não importa quem é o dono naquele momento. And every 50 years, any debt that you have over somebody else, you're going to release that debt. E cada 50 anos, se alguém devesse alguma coisa a você, você ia perdoar aquela dívida. What's interesting is that, as you may know, the Old Testament was written in Hebrew. E como vocês provavelmente sabem, o Antigo Testamento foi escrito na linguagem hebraica. But eventually, actually right before Jesus came, the Jews translated the Old Testament into Greek. Mas alguns anos antes da vinda de Jesus à Terra, os judeus haviam traduzido as escrituras da linguagem hebraica para o grego. And in the Greek translation of this text, it calls it the year of release. E na tradução grega desse texto, chama isso o ano de soltar, o ano de abrir mão, o ano de libertar. It actually uses this word aphasis in Greek, aphasis. Então usa essa palavra grega aphasis. And that same word is used twice in Luke 4. E essa mesma palavra é usada 2 vezes nessa passagem em Lucas capítulo 4. It says, the prisoners will be released, Diz que os prisioneiros serão soltos and those who are oppressed will be released. e os oprimidos também serão libertados. And so back in Leviticus, we see that this year of release comes from the idea that God released the Israelites from slavery in Egypt. E em Levítico, o contexto desse ano do jubileu era a libertação do povo judaico do Egito. Right? God says in Leviticus 25, you're going to do this year of Jubilee because I delivered you when you were slaves. Então, o contexto em Levítico 25, esse ano do jubileu, Deus dizia ao seu povo, pelo fato que eu os libertei do Egito, vocês vão fazer a mesma coisa nesse ano do jubileu. Now, who doesn't want to be released from slavery? Quem não gosta da libertação da escravidão?
Who doesn't want to be released from anything difficult in your life? Quem não gosta de ser libertado de qualquer coisa que nos oprima? Being released is good. É bom ser libertado. Another quick story from Thailand. Outra história da Tailândia. When the city we lived in is up against this really beautiful lake. A nossa cidade onde morávamos fica na beira de um lago muito bonito. And lots of people will go down in the evenings and play and hang out and eat by the lake. E era uma prática comum os habitantes da cidade irem às praias ao redor desse lago e comer e se divertir. And so we like to take our kids down by the lake in the evenings. E nós também gostávamos de levar nossas crianças à beira do lago assim à tardinha. And as we started going down to the lake, we noticed this lady there every time we went. E cada vez que nós íamos ao lago, nós notávamos a presença dessa mesma mulher. She would ride around in a three-wheel bicycle. Ela tinha uma tricicleta, é isso? Uma bicicleta com três rodas? Triciclo, ela tinha um triciclo. But what was really interesting was that she had these buckets like tied on to her bicycle all around her. Plastic bicycle, yeah. Buckets. Tinha baldes plásticos amarrados nesse triciclo, em todos os lados. And so the first time we went up to her, wanted to know what was in these buckets. E a primeira vez que nós fomos falar com essa mulher, nossa curiosidade era o que ela tinha dentro desses baldes. So my kids and I, we kind of looked over into the buckets, and there were a bunch of eels in there flopping around. E quando nós olhamos, eu e as minhas crianças, vimos um monte de enguias, aquele bicho meio peixe que tem na água, enguia, não é? É a palavra? Enguias. Okay. Those are some nasty animals. Isso é nojento, é um animal nojento. She was there every night with her bucket of eels. Toda noite ela estava presente com esses baldes cheios de enguias. We actually started calling her the eel lady. Nós começamos a chamar ela a mulher enguia. That wasn't very nice of us. Não era um título muito nobre, não. But she actually had other animals as well. Mas ela tinha outros animais também. She had turtles, Tinha tartarugas, and fish, peixes, frogs, rãs and even birds. e pássaros. So finally one day we asked, why do you have all these animals with you every night? Finalmente um dia nós tomamos coragem e perguntamos: por que a senhora tem todos esses animais? She said, oh, well, people can come buy them from me. Porque as pessoas vêm e compram esses animais de mim. And then they might take an eel that they've bought and release it into the lake. E eles então pegam a enguia que compraram e colocaram dentro da água do lago e soltam a enguia. Because Thai people believe that if you do something bad, you need to do something good to erase what you've done. Porque o povo tailandês acredita que se eu faço algo errado, algo mal, eu preciso fazer um ato de bondade para eliminar aquela coisa má que eu fiz. And so you could go and release an eel as a symbol of you releasing the bad things you've done. Então esse soltar a enguia simbolizava soltando as coisas más que eu fiz. She had a pretty good business going there. Então era um bom negócio para essa mulher. Because who doesn't want to be released? Porque quem não quer libertação? Quem não quer soltar as coisas más que fez? My friend in Thailand named Na became a Christian a few years ago. Female, yes. Tem uma amiga na Tailândia que se chama Na e ela se tornou cristã alguns anos atrás. And I remember one time asking her, tell me why you want to become a Christian? Eu me lembro de ter perguntado a ela, mas por que é que você quer se converter? Por que você quer ser cristã? And she said, because I've come to see that Jesus has released me
from all sin in my life. Porque percebi que é Jesus que me liberta dos pecados na minha vida. I don't have to keep doing something to be released. E isso é uma libertação única, ou seja, eu não preciso continuar fazendo coisas boas para ganhar ou merecer essa libertação. I was so thankful to hear that she understands that in Jesus she has been released once and for all. Eu fiquei muito feliz em saber que ela entendia o conceito da graça e o fato que de fato Jesus nos liberta dos nossos pecados de uma vez. She wanted to follow Jesus because, who doesn't want to be released? Ela queria seguir a Jesus porque, afinal das contas, quem não quer ser liberto? You know what's interesting about the year of Jubilee? Sabe o que é interessante sobre esse ano do jubileu? It's one commandment in the law that we are certain was never followed. É um mandamento na lei judaica que nós temos certeza eles nunca obedeceram. Not once. Nenhuma vez. Why is that? Por que é isso? Well, I think it's because it's nice when we're the slaves and we're the ones being released. A minha teoria é a seguinte: é muito bom quando eu sou o escravo que está sendo liberto. It's a lot harder to release when we're the ones with the slaves. Mas é muito mais difícil quando nós somos os donos dos escravos libertar os nossos escravos. I like it when God releases me, Gosto quando Deus me liberta, but for him to ask me to release, that's a lot harder. mas quando Ele me pede libertar certas coisas, isso se torna mais difícil. And I think that's the key to understanding how it went so bad so quickly for Jesus. E ao meu ver, essa é a chave para entendermos como essa situação em Lucas 4 virou tão abruptamente. Because the Jews there that he was talking to, boy, they were ready for some good news that they are going to be released. Porque o povo que ouvia essa mensagem de Jesus naquele dia estava pronto para ouvir: vocês serão libertos. And so when Jesus says, yeah, it's come, the year of release is here, they were excited. E então, quando Jesus chegou com essa mensagem, o dia da sua libertação chegou, uma alegria muito grande. Because they believed this was the day that the Jews, the Israelites, are going to be released. Porque eles tinham uma crença firme de que esse dia de que Jesus falava era o dia da libertação do povo judaico. They're excited because who doesn't want to be released? Estão alegres porque quem não quer ser liberto? But the problem came when Jesus kept talking. Mas o problema veio porque Jesus continuou a falar. Don't you kind of wish the story stopped in verse 22 when they're all celebrating? Você não gostaria que a história terminasse naquele momento quando todo mundo estava alegre? I want that kind of reaction to my sermon today. Quando eu prego, eu quero esse tipo de reação. But Jesus had to keep on talking. Mas Jesus continuou sua palestra. And Jesus does this interesting thing by talking about Elijah and Elisha. E aí Jesus faz uma coisa interessante, ele faz referência a Elias e Eliseu. Jesus is saying, by telling the stories of Elijah and Elisha, that this year of release is not just for you. E ao contar essas histórias, ou fazer essas referências a Elias e Eliseu, Jesus estava dizendo para esse povo judaico, essa libertação não é exclusivamente para o povo judaico. He's saying that God is doing something new. Ele quis dizer, Deus está fazendo algo novo no seu meio. That the year of release is for the Gentiles as well. Porque o ano do jubileu não é apenas para o povo judaico, é para os gentios também.
And the Jews were not happy to hear it, E os judeus não gostaram dessa notícia, because this is supposed to be just for us. porque isso é para nós. This is the way God acts. He acts for our release. É assim que Deus age, Ele age para nos libertar. And they weren't ready to release God to do something new. Mas eles não estavam prontos para dar essa liberdade a Deus de libertar outros povos também. Right? Because it feels good when I'm the one being released. Porque nós nos sentimos bem quando eu sou o liberto. But when it's other people that don't look like me, I don't like it so much. Mas quando Deus começa a libertar outras pessoas ao nosso redor que não têm a nossa mesma aparência, não têm a nossa mesma classe social, isso vira uma coisa às vezes desconfortável. I don't really like it when I have to release my views of how God works in the world to include others. É desconfortável ter que mudar meu ponto de vista, meu pensamento e reconhecer que Deus quer libertar pessoas ao meu redor que eu não entendo porquê, eu não talvez faria se fosse eu, Deus. You know, what's interesting is that word release in Greek that I said, aphesis, is very rare actually in the Bible. Lembra que eu fiz referência àquela palavra grega, aphesis, que é uma palavra pouca usada na Bíblia. It only shows up like 4 times. Somente 4 vezes que essa palavra é usada na Bíblia. Do you know one place where it shows up? Mas sabe outro lugar onde essa palavra aparece? In a passage I'm guessing a lot of you know really well. Uma passagem que provavelmente vocês conhecem bem. Acts 2:38. Atos 2:38. When Peter is talking at Pentecost. Quando Pedro está fazendo seu sermão famoso no dia de Pentecoste. And he tells the people there the story of Jesus. Ele fala para aquele povo naquele dia a história, as boas novas de Jesus. And the people say, "Okay, so what do we do now?" E o povo, qual é a reação do povo? O que é que precisamos fazer? And Peter says, "Repent and be baptized." E Pedro diz: arrependam-se e sejam batizados for the release of your sins. Pela nossa versão, muitas vezes, pela remissão dos seus pecados, mas ele está fazendo o ponto que é pelo soltamento, estou inventando, pelo livramento dos seus pecados. Because here's what's happening in baptism. Porque no batismo é isso que acontece. In one way, we are being released from sin. Num certo sentido, nós estamos sendo libertados do pecado. But in baptism, we're also releasing our need to be in control. Mas também quando nós somos batizados, nós estamos abrindo mão da nossa necessidade de estarmos no controle das coisas. Right? Because that's what dying is giving up control. É porque quando alguém morre, abre mão do controle. We're releasing our control, trusting that God is doing something new. Abrimos mão do controle, confiando que Deus está fazendo algo novo. You know, I was really impressed when my friend Na said that she wanted to follow Jesus because she's been released from sin. E me impressionou muito quando minha amiga Na disse que ela queria seguir a Jesus porque ela queria ser liberta do pecado. But there was a different time when I realized she's really a disciple of Jesus now. Mas houve outro momento quando eu percebi que de fato ela havia se tornado uma discípula de Cristo. She told me that 5 years ago, her and her mom had a big argument and haven't talked since, really. Ela nessa ocasião me disse que 5 anos antes ela havia tido uma briga feia com a mãe e desde então as duas não se falavam. In fact, in Thailand, the way you show respect to somebody is that you put your hands up like this and kind of bow to them.
E na Tailândia, uma forma muito comum de mostrar respeito a alguém é colocar as mãos juntas e se prostrar perante a pessoa. And so children learn you do that to your parents because they're deserving of your respect. Então, toda criança tailandesa aprende que é isso que se faz com seus pais. But she said she hasn't bowed to her mom in 5 years. Mas ela disse, eu não prestei esse tipo de honra à minha mãe faz 5 anos. Her mom did her wrong. A mãe fez uma injustiça para ela. But every time Na would go back to their home, everybody could see that when she greeted her mom, her hands were down here. E nesses 5 anos, toda vez que ela voltava para casa, ela não prestava essa honra à mãe, ela deixava as mãos ao seu lado sem fazer o gesto. Her mom did something bad to her, and she was holding on to it. A mãe havia feito uma injustiça na vida dela, havia machucado ela e ela segurava essa mágoa. But she told me later that something changed when she got to know Jesus. Mas ela me disse que, sabe, Darren, algo mudou dentro de mim quando eu conheci Jesus. And a few weeks after she was baptized, she went home. Algumas semanas depois de ser batizada, ela voltou para casa da mãe. And when she saw her mom, E quando viu a mãe, she put her hands up like this. ela fez o gesto. She released all the anger and bitterness she had towards her mom. Prestou honra à mãe e soltou toda a mágoa, toda a raiva, tudo que ela tinha dentro de si naquele momento. She forgave her mom. Perdoou sua mãe. And she told me that her mom was just overwhelmed and started crying. E disse que a reação da mãe foi que ela foi muito emocional e começou a chorar. And her mom started going around the village telling everybody what her daughter had done. E a mãe saiu no vilarejo contando para todos o que a filha havia feito para ela. She said, "My daughter is a different person now." Ela disse, minha filha é uma pessoa diferente agora. And it's because she said, my daughter says it's because she follows Jesus, whoever that is. E a minha filha diz que essa diferença é porque ela agora é seguidora desse Jesus. Não sei quem é, mas desse Jesus. Na's mom was a great evangelist to that village. A mãe da Ana se virou uma grande evangelista naquele vilarejo. Her mom had never heard of Jesus, but she saw Jesus in her daughter. Ela não conhecia Jesus, mas ela via a diferença que Jesus fez na vida da filha. So early on, Na said she wanted to follow Jesus because she had been released. Então, no início, a Ana explicou para mim, ela queria seguir Jesus porque ela havia sido libertada. But I knew she was a disciple of Jesus when she was able to release all that about her mom. Mas ela deu prova de ser discípula de Cristo quando ela conseguiu também soltar essa mágoa, essa raiva que ela tinha da mãe. See, the good news is that we have been released through Jesus Christ. As boas novas são que nós fomos libertos em Jesus Cristo. But the good news also is that we can release all anger and bitterness. Mas também as boas novas são que em Cristo nós podemos abrir mão da nossa raiva, da nossa mágoa, tudo que nos atrapalha e tudo que nos oprime. And we can release the idea that God's love is just for me and those like me. E podemos também abrir mão dessa ideia de que o amor de Deus é apenas para mim e os que são parecidos comigo. And we can release God to do something new in our midst. E podemos permitir, libertar Deus para fazer algo novo no nosso meio. We can release God to show His love to people very different than ourselves. Podemos libertar Deus
para mostrar o amor dele a pessoas muito diferentes de nós. We can release our need for more and bigger and better things. Podemos abrir mão da nossa necessidade de sempre ter algo maior e sempre ter mais. We can release our fear of death. Podemos abrir mão do nosso medo da morte. We can release the idea that we have to do something to earn the love of God. Podemos nos libertar da ideia de que eu tenho que fazer por merecer o amor de Deus. And there is great freedom when we can release all that to E God. nós somos libertos de verdade quando nós conseguimos abrir mão de todas essas coisas. May we hear the good news today. Que possamos ouvir essas boas novas de Cristo hoje. Obrigado.